Nosso Evangelho de hoje é João 1, de 35 a 42, segundo domingo do tempo comum. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram a palavra de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Palavra da salvação. João Batista, pela segunda vez, aponta Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus. Aponta para quem? O texto é claro: os discípulos de João devem se tornar seguidores da palavra e não da voz que clama no deserto. O Cordeiro é a palavra que se fez carne, é o único caminho, verdade e vida. Continuar com João seria permanecer na promessa, na expectativa, na ansiedade pela chegada do Messias. Seria não acreditar que o Salvador estivesse presente. Pela iluminação do Espírito Santo, João insiste na presença do Messias. A verdade por ele pregada estava visível aos seus olhos. O que ele sentira quando ainda no ventre de Isabel estava agora no âmbito de sua visão. Seus discípulos seguramente poderiam ir-lhe ao encontro. A partir do testemunho de João Batista, seus discípulos iniciam uma nova vida no seguimento de Jesus Cristo. Interessante observar que por trás de toda excelente vocação existe algum testemunho fascinante. Alguém que dignamente conduz para Cristo. Nesse caso, João Batista, mas em muitos outros, os próprios discípulos de Jesus Cristo e a Igreja de modo geral, até o final dos tempos. Conforme o texto, 2 dos discípulos de João entenderam bem a insistência do Mestre e foram ao encontro de Jesus, que toma a iniciativa do questionamento. O que procurais? 3 coisas aqui. Primeiro, Jesus já sabia o que eles queriam, mas os deixa livres naquilo que sentem. Segundo, a procura pode ser inadequada, como a da multidão que queria torná-lo rei, ou também ilusória, quando a busca é por si mesmo, servindo-se de uma ilusão, ou uma ilusória busca por Jesus. E terceiro, eles não respondem o quê, mas manifestam o desejo de ter uma experiência quando respondem com uma pergunta: Mestre, onde moras? Com essa pergunta tem-se uma verdadeira busca, um desejo autêntico de conhecimento da pessoa. Então, o foco maior está na pessoa de Jesus, o que determina uma direção cristológica do evangelista. Não é aqui importante a noção residencial, mas a experiência que se deve ter com alguém, que possivelmente marcará todo o futuro de uma pessoa, principalmente no que se refere à realização dela. Como a iniciativa pertence a Deus, então Jesus faz o convite: vinde e vede. Essa é a etapa inicial da formação vocacional daqueles que devem pregar o Evangelho pelo mundo inteiro. No final do texto do Evangelho, Jesus dirá, depois de concluída a formação: ide e anunciai. É o que vai acontecer após a ressurreição, depois que eles
os discípulos receberam o Espírito Santo. Eles foram e permaneceram com Jesus nesse dia, sendo já por volta das 4 da tarde, hora 10ª, um horário chamativo para a oração. Eles foram, viram e permaneceram com Jesus e para Jesus. Uma verdadeira formação para o discipulado exige, de fato, 3 verbos importantes: ir, ver e permanecer. O verbo ver indica conhecimento profundo, intimidade, e talvez seja por isso mesmo aparecer aqui várias vezes. Já o verbo permanecer indica não só a agradabilidade do encontro, mas a certeza do tesouro encontrado e a convicção de não se afastar dele. Percebe-se que não se trata de uma ideia geográfica, mas de um permanecer de tal modo que nada nem ninguém possa afastar quem o busca de sua pessoa e missão. Esse verbo permanecer está ligado também à figueira, à árvore, né? Os ramos presos na árvore. Então, o cristão preso a Cristo, ligado a Cristo, permanecer com Cristo, senão seca, cai, vai ser pisado e queimado. Segue que o próximo termo para completar a sequência da formação seja também o testemunho. A gente tem o ir, o ver e o permanecer, verbos, mas também o testemunho. É o testemunho de João Batista, né, que vai ser importante. Temos também o testemunho da igreja. Depois da experiência apaixonante, outro não pode ser senão o testemunhar aquele que deu sentido à vida nova a quem o experimentou. Entende-se a partir daí que para a formação de um discípulo ou uma discípula é necessário, além do chamado de Cristo, o desapego de tudo, uma total disponibilidade, a fim de que possam ir totalmente ao encontro de Jesus. Não é possível fazer a experiência, uma experiência forte, profunda com Ele, estando ainda dividido. A permanência com Jesus depende da total abertura da pessoa a Ele, aos seus ensinamentos e à sua obra. O chamado acontece sempre às vésperas de um novo dia, mas não qualquer dia, senão o dia de Deus na vida de cada um. O final da tarde pode ser quase no fim do dia de cada um, como pode ser também proximidade com os desafios impostos pelas trevas e ainda as vésperas de uma nova esperança. De fato, eles, depois da experiência, perceberam em Jesus o Messias esperado. André, uma vez tendo reconhecido o Messias, não se conteve. Algo novo dentro dele o impelia a ser um verdadeiro instrumento do anúncio salvífico. Para ele foi João Batista. Agora ele parte dando esse testemunho. É a força da fascinação pela verdade encontrada, o impulso do Espírito Santo na vida dele, tornando-o autêntica testemunha do verdadeiro Messias. Depois de ir, ver e permanecer com Jesus, agora sai proclamando-o, existindo nele. Isso ele o faz, conversando, convidando e conduzindo seu irmão até Jesus. Como disse, João Batista apresentou Jesus a ele. Agora ele apresenta o Cristo ao seu irmão. Simão, depois do convite de André, quando se aproximou de Jesus, foi inundado pelo olhar profundo do Messias. Lucas vai colocar um olhar semelhante no momento da negação de Pedro, que depois chora amargamente. Lucas 22, de 61 a 62. Enquanto Jesus demonstra conhecimento de Simão desde o início, Pedro, no momento mais difícil, dirá não conhecer aquele homem. Na verdade, são 2 momentos de extrema importância para a vida de quem deseja ser discípulo do Messias. Olhando bem para Simão, fixando nele o olhar, muda seu nome para Cefas, pedra, rocha, João 42. Pois ali estava o primeiro Papa da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo,
conforme Mateus 16, 18. Um homem que aos poucos foi descobrindo sua verdadeira identidade com Jesus. No Natal, recebemos tantas informações importantes sobre o Salvador, o verdadeiro Messias, o Verbo feito carne. A grande questão é: estamos dispostos a qualquer hora do dia responder o convite do Senhor, vinde e vede? Como Samuel, deixamos-nos conduzir pela vontade do Senhor? Queremos de fato abandonar tudo aquilo que nos rebaixa e nos assemelha aos animais sem razão para permanecer com Jesus Cristo, que nos pede a segunda leitura de hoje? Queremos realmente uma experiência com aquele que é sinal de contradição? Estamos dispostos a nos entregar por causa do reino de Deus a uma missão salvífica? No mais profundo da nossa alma, será que existe o desejo de sermos verdadeiramente discípulos de Jesus? Que resposta daríamos a Jesus se Ele nos perguntasse o que estamos procurando? A nossa busca seria aquela da multidão que queria fazer dele um rei? Talvez a nossa procura seja ilusória, por se tratar de uma busca por nós mesmos, não é verdade? Estamos com Jesus? E para Jesus? Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.